E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer um assunto muito importante para o seu cultivo indoor, que é a luz artificial. Se você quiser ter um sucesso no seu cultivo, você vai ter que saber um pouco mais do que só ligar a lâmpada na tomada. Então hoje eu vou te explicar o que você precisa fazer para ter boas colheitas e qual a melhor luz mais eficiente para suas plantas. Então vamos lá, gente. A planta, ela absorve a luz no processo da fotossíntese. É como se fosse o combustível da planta. Ela utiliza ela para gerar o próprio alimento. Porém, a luz ela é dividida em diversas cores. E cada cor tem o seu comprimento de onda. Eu estou deixando aí na tela a curva de McCree, que basicamente é um gráfico que mostra quais os comprimentos de onda que a planta mais responde. Ou seja, quais as cores que a planta mais responde para a fotossíntese. Pelo gráfico, é possível perceber que os comprimentos de onda que a planta mais absorve são os de 400 nanômetros, que é o espectro azul, e os 700 nanômetros, que é o espectro vermelho. Ou seja, esses dois picos são os que são mais utilizados para a planta. Porém, todas as cores que tiverem dentro da curva são utilizadas pela planta. Tá, mas o que a luz azul e a luz vermelha fazem diretamente na planta? Basicamente, a luz azul vai ajudar na parte vegetativa, na estrutura da planta. Normalmente, em hortaliças, quando são mais folhosas, a luz azul tem que ser a predominante. Porque a vermelha, ela vai ajudar na floração e na frutificação. Porém, ela também ajuda na fotossíntese no geral. Então, para o cultivo correto das suas plantas, você precisa entender como deve equilibrar a luz azul e a luz vermelha. Porém, como eu disse, elas não são as únicas luzes que são importantes. A luz verde, ela também é muito importante porque ela penetra em lugares mais profundos da planta. Porém, ela não é absorvida tanto como as outras duas, porque se vocês perceberem, a maioria das plantas são verdes. Por quê? Porque a clorofila é dessa cor. E quando um objeto tem uma cor, essa é a cor que ela mais repele. Ou seja, ela absorve muito pouco, porém também é importante. Mas vamos lá. Quais são os tipos de luzes que temos no mercado para comprar? Bom, eu vou começar com a luz roxa. Que a luz roxa ela é muito popular no cultivo, porque ela é uma junção da luz vermelha com a luz azul, que são os picos de mais eficiência da fotossíntese. São os espectros de onda que ela mais absorve. Quando combinadas, ela fica roxa. Muitas pessoas chamam essa luz de full spectrum, porém ela não é full spectrum, porque o full spectrum significa espectro total, espectro completo. Porém, ela só atua nas luzes azul e vermelha, que são os picos de mais eficiência. Porém, ela deixa de fora as outras luzes que estão dentro dessa curva de McCree que eu comentei. A luz verde, por exemplo, ela não atua nessa luz. Ou seja, ela é muito eficiente, ela pode ser usada, você vai conseguir cultivar normalmente. Porém, se você quiser a perfeição, essa aqui não vai te trazer. Outra luz que também é muito popular é a luz branca. Porém, a luz branca, ela tem diferentes tonalidades que se encontram no mercado. A separação das luzes a gente encontra por Kelvin. Temos a luz de 3000 Kelvin, que é a luz amarela, que é o branco quente. Temos a luz de 6500 Kelvin, que é o branco frio. E temos também a luz de 4000 Kelvin, que é o branco neutro. Bom, a luz de 3000 Kelvin, ela atua mais no espectro de onda de 700 nanômetros, que é o espectro vermelho. Ou seja, ela é muito boa para frutificação, para floração, também para fotossíntese. Porém, uma característica dela é que ela deixa a folha mais alongada, como podemos ver aqui. Nessa luz não temos o espectro azul, então fica meio deficiente esse combustível da planta. Na luz de 6500 Kelvin, ela é o oposto. Ela atua apenas no espectro de onda azul. Ou seja, a planta acaba ficando um pouco mais robusta, porém falta o espectro vermelho, que é essencial também para a fotossíntese. E a de 4000 é como se fosse um equilíbrio entre as duas. Ela cobre todos os espectros, porque a luz branca é a junção de todas as cores. Então ela acaba cobrindo todo o espectro, porém ela não tem pontos fortes.
ela não tem um pico alto do azul e nem um pico alto do vermelho. Ela é como se fosse um equilíbrio. Ela é mais custo-benefício, vamos dizer assim. Então, resumo geral, se você quiser usar um LED branco, eu aconselho você utilizar entre 5.000 e 6.000 Kelvin, porque ele dá um pico maior no espectro azul, que basicamente é o que a gente precisa, porque é a parte vegetativa que a gente está procurando aqui nas hortaliças, principalmente as folhosas. Porém, ele não perde totalmente o espectro vermelho. Ele é como se fosse 30% vermelho e 70% do espectro azul, que basicamente é o ideal para a sua hortaliça. O que muitas pessoas fazem também, que eu acho que seria o perfeito, é você utilizar uma lâmpada de 6.500, onde tem o pico de espectro azul, e colocar também chips específicos que emitem o espectro vermelho, que aí sim seria o LED full color. Seria uma luz completa, porque por ser 6.500, ela tem um pico no azul e cobre todas as outras cores. E para não perder o estímulo vermelho, você coloca chips que emitem o vermelho. Esse sim seria o full color. Beleza, então você entendeu quais são os melhores LEDs para você cultivar. Porém agora você tem que saber sobre o tempo que esse LED vai estar ligado e como você consegue medir a eficiência do LED. Muita gente utiliza os watts da lâmpada para poder usar como medida. Porém, os watts não querem dizer nada. Basicamente, os watts só vão dizer o quanto que você vai gastar, o consumo da lâmpada. Outras pessoas também utilizam lumens ou lux. Também não quer dizer nada, porque essas medidas são só sobre a percepção humana, o quanto que ilumina o local. Então, para você saber a real eficiência do seu LED para o cultivo, você precisa usar a unidade de medida ppfD, que é a unidade de fluxo de fótons fotossintéticos, que basicamente é o quanto que a planta está absorvendo do LED por metro quadrado por segundo. Então, cada cultura tem um ppfD ideal e cada fase também tem um ppfD ideal. Então, quando você escolher uma cultura, por exemplo, alface, você precisa pesquisar qual que é o ppfD ideal, que depende também da altura que você colocar o LED e a potência do LED mesmo. Outro termo que é bastante também usado no cultivo indoor é o DLI. O DLI nada mais é do que a multiplicação do ppfD que a planta está recebendo pelo total de segundos do dia. Ou seja, quando você procura o DLI de uma cultura, você precisa achar o ppfD ideal e multiplicar pelo tempo que ela está sendo exposta a essa luz. Então, para você definir o tempo que você vai deixar o seu LED ligado, você basicamente precisa multiplicar o ppfD pelos segundos. Se você quiser fazer a conta inversa, você basicamente divide o DLI pela ppfD. Aí você encontra o total de segundos que você precisa deixar ligado essa luz. E para medir esse ppfD, você pode usar um sensor de ppfD, porém eles costumam ser bem caros. Então a versão mais barata que você pode ter é usar o aplicativo Photone. No iPhone ele é de graça, porém só é liberado, se eu não me engano, para um tipo de luz. Para LED você tem que pagar. Então no Android é totalmente liberado. Então eu aconselho que você tenha um celular Android para você medir esse ppfD. Você utiliza basicamente a câmera do seu celular. Mas em via de regra geral, quando você fala de hortaliças e folhosas, costuma-se deixar entre 16 e 18 horas de luz ligada. Quando você fala de uma planta que produza frutos ou flores, normalmente na fase vegetativa mantém esse horário, entre 16 e 18, e quando entra na parte de frutificação, de floração, você baixa para 12 horas por dia de luz. Normalmente, quando você compra LEDs próprios para cultivo indoor, ele já vem com todos esses dados na ficha técnica. Já vem com o ppfD, a altura que você tem que colocar, o tempo que você deixa. Normalmente vem com todos esses dados. Porém, se você quiser fazer igual a mim e improvisar LEDs do mercado convencional, você pode utilizar sem problema nenhum. Basta você aplicar as coisas que eu disse nesse vídeo. Aí você me pergunta,
Então por que você tem 3 espectros diferentes aqui? 3 tonalidades diferentes? Basicamente é só para teste, gente. É só porque o estudo na literatura é importante. Porém, na minha opinião, para você ter uma ideia formada, é bom você testar também na prática. Então, por isso que eu gosto de testar com várias luzes diferentes, com tempos diferentes, e vou trazendo para vocês, para mostrar o que eu concluí dos meus testes. Gente, então basicamente esse foi o vídeo, foi um guia completo de como você pode escolher a melhor luz para o seu cultivo. Espero que tenham entendido. Se não entenderam algum ponto, deixe nos comentários, eu vou estar respondendo a todos. E por favor, não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar aí embaixo. Só dando um spoilerzinho do tema do próximo vídeo, que é essa torre hidropônica vertical. Eu vou estar explicando basicamente todo o sistema, como que ela funciona, a automação, os LEDs, tudo. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.